Eu duvido que você já não tenha se deparado com situações igual a essa aqui. Essa é uma situação de perigo e hoje muitas pessoas acham que é uma situação normal, até porque a gente vê muito nas edificações. Não é. Estamos falando de um problema estrutural, um problema na sustentação de um prédio, ou seja, é sim uma situação de perigo. No vídeo de hoje eu vou te apresentar um guia essencial para você saber agir quando você se deparar em situações como essa, com a necessidade de reforço estrutural, para que não ocorra situações como essa aqui. Eu recomendo que você fique até o final desse vídeo para você entender tudo isso. Desde o início do emprego do concreto armado, as construções elas têm resistido às mais variadas sobrecargas e ações do meio ambiente ali. Embora o concreto aparentemente seja considerado um material praticamente eterno, mesmo que desde que seja feito as manutenções periódicas e sistemáticas ali, as manutenções programadas, as construções elas apresentam mesmo assim as suas manifestações patológicas em intensidade e incidências significativas, acarretando ali elevados custos de manutenção. Algumas dessas incidências podem causar até o colapso de uma edificação. Uma coisa que é muito importante falar é que entre tantas manifestações patológicas nas construções, se você não sabe o que é manifestação patológica, eu recomendo que você entre aqui e assista esse vídeo. A gente percebe muito o descaso inconsequente, né? Muitas manifestações patológicas elas podem ser evitadas, né, com a manutenção periódica e também podem ser tratadas ali com alguns reparos, sem a necessidade de um reforço estrutural ou até a demolição, o que muitas vezes acaba acontecendo ali em uma edificação. Muitas das vezes por falta de conhecimento técnico dos engenheiros que não entendem nada de patologia das construções e reforço estrutural. Hoje já existe uma variada tecnologia, conhecimento tecnológicos e produtos específicos que a gente evita partir para uma coisa mais trágica em uma edificação, como uma demolição. Por exemplo, a gente tem ali a argamassa polimérica, podemos utilizar uma argamassa polimérica para fazer um reforço estrutural ou um pequeno reparo. O próprio grout, a injeção estrutural, a chapa de aço colada ali para resistir mais aos esforços de uma estrutura. Nós temos a fibra de carbono, que é a queridinha hoje do reforço estrutural da construção civil, entre outras soluções que a gente pode trazer aí para o reforço estrutural. Antes de te apresentar aqui o passo a passo, o guia essencial para o reforço estrutural, eu peço por gentileza que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu like, também ativa o sininho aqui para o YouTube de notificar dos novos vídeos que a gente for lançar. Essa é uma forma de ajudar, de apoiar a gente aqui para a gente poder continuar a fazer vídeos. O primeiro passo para realizar uma boa recuperação estrutural é entender qual é a necessidade de cada caso. Existem basicamente 4 terminologias que você precisa entender para não fazer besteiras por aí. É a recuperação, reforço, restauração e reabilitação. Vamos lá. Recuperação é o fato de recuperar a integridade de um elemento estrutural ali. A gente está falando de recuperar ali a sua resistência, recuperar a sua integridade. Alguma coisa aconteceu, a gente precisa recuperar essa peça, esse elemento estrutural. Agora, falando de reforço estrutural, é necessário quando existe a perda de resistência inicial do projeto. Ali perdeu resistência, opa, tem algum problema ali, a gente vai ter que reforçar esse elemento estrutural. Ou quando há mudança de uso dessa edificação, dessa estrutura. Houve mudança, a gente tem que fazer a verificação se há necessidade de um reforço. Agora, restauração, já estamos falando de valor histórico. Estou falando de restaurar uma edificação para que mantenha os aspectos históricos de uma edificação. Agora, reabilitação estrutural, nós estamos falando de todos esses termos, mas vamos fazer tudo isso incluindo ali
tecnologia, incluindo ali o local de trabalho, prazo, custo. Isso sim é reabilitação. É a soma de tudo isso, somando com a tecnologia dos materiais que a gente pode utilizar, somando ali ao planejamento, somando ali ao local de trabalho e entre outras situações importantes para a gente fazer um bom trabalho de reforço estrutural. Para que a gente inicie o processo de recuperação estrutural e comece a escolher ali os materiais, escolher a técnica que vamos utilizar naquela situação, primeiro de tudo a gente precisa diagnosticar, a gente precisa definir o diagnóstico daquele problema, daquela manifestação patológica. Tudo vai depender do diagnóstico. O mais importante, nenhuma recuperação estrutural não é a recuperação em si, e sim o diagnóstico do problema, das características da região que a gente vai corrigir, das exigências que aquele elemento, que aquela estrutura ela vai receber e ainda o seu funcionamento, como que aquela estrutura funciona. Com base em tudo isso, a gente pode escolher o nosso sistema, a nossa técnica, o nosso material que a gente vai poder recuperar aquele elemento. Por exemplo, no caso de elementos estruturais que necessitam de serem colocados em carga após algumas horas da aplicação do reforço estrutural, do reparo, ali pode ser conveniente, pode ser necessário a utilização de sistema à base epóxi ou poliéster. Ou também no caso de que a gente tem um prazo um pouco maior, não tão grande, mas um pouco maior do que logo depois da recuperação, a gente pode utilizar ali argamassas, grout, a base mineral, entre outras soluções. Ou quando a gente tem uma situação em que a carga será colocada em condições normais de trabalho, ou seja, com 28 dias ou mais, após 28 dias, a gente pode utilizar materiais ali como argamassas e concreto adequadamente, obviamente, dosado para aquela situação. Ou seja, tudo depende do caso, tudo depende da situação e do problema que a gente vai tratar. E eu deixei o melhor para o final, para finalizar. Eu vou falar aqui a chave para o sucesso de uma recuperação, de um reforço estrutural. Eu estou falando aqui de projeto. É necessário que a gente tenha um projeto ou uma especificação técnica para o que a gente vai fazer ali, o que a gente vai recuperar, como que a gente vai fazer. Com o projeto, assim como uma obra, ela é fundamental para o sucesso daquele serviço. Então, estou falando de um reforço estrutural, estou falando de um serviço que o custo é muito alto. Investir no projeto não é nada comparado com a economia que vai causar, com a segurança, que é um dos principais, falando de recuperação estrutural, que vai causar naquela situação, naquele serviço. Então, ter um projeto, ter uma especificação técnica do que fazer ali é fundamental para o sucesso do reforço estrutural. E pessoal, o conteúdo de hoje foi esse, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com essas informações aqui. E para finalizar, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário em relação a esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que a gente está respondendo tudo. E eu te espero no próximo conteúdo, eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!